Olá, bom dia. Estamos hoje num lindo domingo de sol. Retornamos aqui aos nossos estudos do Apocalipse. Antes de começar, como sempre, vamos ter uma palavrinha com o nosso papai. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida, Senhor, mais um dia em que Tu nos tens sustentado, assistido em todos os momentos. Queremos interceder nesse momento, Senhor, por pessoas queridas que estão internadas. Te peço, Senhor, que Tu acampes os Teus anjos ali ao redor, tirando dores, aflições, medos, Senhor, e colocando a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento humano, Senhor. Te peço também que Tu estejas consolando aqueles que sofreram as dores de perdas de entes queridos, e Tu renoves as Tuas misericórdias sobre essas vidas, dessas pessoas que estão sofrendo com a saudade, Senhor. Que Tu alimentes a fé e a esperança na glória que temos prometida, Senhor, para aqueles que permanecem fiéis a Ti, Pai. Fica conosco, Senhor. Tu és a nossa força, dependemos inteiramente de Ti, Senhor. Queremos caminhar sempre no Teu caminho, Senhor, no caminho que é Jesus, a nossa verdade, a nossa vida. Fica com meus queridos, com nossos queridos todos, Senhor, onde quer que estejam. Guarda-nos debaixo da Tua proteção, Senhor. E agora, Pai, vem em nossa ajuda com o Teu Espírito Santo, para que possamos, Pai, ter proveito daquilo que vamos estudar aqui sobre a Tua palavra revelada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos seguindo uma sequência aqui dos principais personagens e símbolos mencionados em cada capítulo do livro do Apocalipse. Hoje, nós vamos ver o capítulo 8, que trata da abertura do 7º selo, os julgamentos das trombetas. Os personagens do capítulo 8 são os 7 anjos diante de Deus com 7 trombetas. Um outro anjo com incensório de ouro e incenso. Uma grande estrela chamada Absinto, flamejando como uma tocha que cai do céu. E a águia que anuncia sobre os 3 ais que virão em seguida sobre a terra. No capítulo 6, o capítulo 6 terminou mostrando os terrores que os ímpios enfrentarão no juízo. São terrores mesmo. São capítulos pesados. Agora, o capítulo 7, ele termina, é um término melhor, porque ele mostra as glórias dos remidos na segunda vinda. Enquanto os ímpios, após a morte física, estão sentenciados à segunda morte, a morte eterna, os remidos desfrutarão para sempre das bem-aventuranças da vida eterna, após a morte física. Isso é uma coisa muito importante e que deve alegrar a pessoa, aos que têm essa bem-aventurança de ter a fé. Com a abertura do capítulo 8,
prossegue a lista cronológica dos eventos proféticos. O apóstolo João escreve: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Isso está no versículo 1. Embora 30 minutos não seja um tempo muito longo, um silêncio absoluto por tal período indica algo ameaçador e a vinda de terríveis acontecimentos. João continua registrando: vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aqui foram os versículos 2 a 6 do capítulo 8. As trombetas que soam e são descritas nesse capítulo mostram cronologicamente a sequência de vários juízos, os quais são derramados sobre o mundo. Conforme apresentado em Apocalipse, o 7º selo inclui todas as trombetas, assim como as 7 trombetas inclui a 7ª trombeta, a 7ª, inclui todas as 7 taças da ira de Deus. São 7 sessões paralelas, todas trazendo uma abordagem que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Esse período todo compreende o período que antecede a segunda vinda de Cristo. Embora paralelas, elas são também progressivas. À medida que avançam para o fim, as cenas vão ficando mais claras. O 6º selo fala de catástrofes cósmicas que identificarão o dia do Senhor. De maneira semelhante, a 7ª trombeta anuncia a vinda do fim. O efeito é um crescendo impressionante, que indica que cada novo julgamento virá com maior severidade e a intervalos menores, antes da segunda vinda de Cristo para estabelecer o milênio. Isto me lembra das dores de parto, antes de uma criança nascer, que as contrações vão ficando cada vez mais fortes em espaços menores. Aqui João registrou, já no versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Esses julgamentos contra a terra são melhor interpretados no sentido literal mesmo. Não está elucidado como saraiva e fogo podem ser misturados com sangue, mas num evento sobrenatural isso é possível. O resultado é que 1/3 das árvores e da erva verde será queimado. Uma das características dos juízos das trombetas
é que eles afetam apenas uma parte da terra, em contraste com as taças da ira em Apocalipse 16, que se estendem por todo o planeta. Em geral, o período da grande tribulação é um tempo de muitas mudanças causadas por juízos, inclusive mudanças no clima, na temperatura e na quantidade da chuva. O efeito da queima de 1/3 das árvores e da erva verde será catastrófico, porque destruirá uma boa parte da colheita da terra, das colheitas da terra. Como no caso dos primeiros 4 selos, as 4 primeiras trombetas formam uma unidade e uma segue a outra de maneira mais ou menos complementar. A segunda trombeta foi assim descrita por João, no versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e, como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. A seguir, João descreveu os resultados do soar da terceira trombeta. Isso está nos versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Esses juízos coincidem com o que Cristo predisse. Os eventos da grande tribulação excederiam qualquer outro juízo passado ou futuro. Em Mateus 24, 21, Jesus profetizou isso. Em seguida, João registrou os eventos relacionados à 4ª trombeta, quando ela soou, a fim de encerrar o primeiro ciclo de 4 trombetas, quando cada uma delas afetou 1/3 da terra. Vem então os versículos 12 e 13. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte dele escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Essa trombeta relaciona-se ao céu, em contraste com as 3 anteriores, cujos juízos afetaram a terra, o mar, o rio e as fontes das águas. Embora este juízo se realize no céu, o dramático efeito sobre a terra será tremendo. Assim como as anteriores, é mais adequado interpretar essa passagem no seu sentido literal, pois todas se ajustam às profecias que descrevem este período como um tempo de angústia sem precedentes. Esse fato apoia-se nas 3 trombetas seguintes, que são descritas ainda piores do que as 4 primeiras. Nesses juízos que se relacionam
as várias partes da criação de Deus, é significativo observar que, embora o Senhor as tenha criado e elas sejam boas, agora caem por ordem divina, por causa da desobediência do homem. Como a bênção de Deus é muitas vezes interpretada em termos do mundo físico em que vivemos, a destruição e o juízo contra a humanidade indicam assim o expurgo de Deus contra o mundo e a preparação para o reino milenar. Maranata, vem, Senhor Jesus.